Sabemos que nos últimos anos, a palavra automatizar cresceu e continua crescendo cada vez mais. Então, por esse motivo, eu estou aqui para te ajudar a automatizar as suas tarefas, otimizar o seu tempo e você também ter um know-how a mais para você crescer na sua carreira profissional. Você pode utilizar essa automatização com a ferramenta da Microsoft que nós vamos utilizar hoje, o SQL Server. Esse banco de dados que você consegue realizar a análise dos seus dados, gerenciar seus relatórios e realizar procedimentos incríveis e totalmente pertinentes para o seu dia a dia. Então, hoje você vai receber esse conteúdo, essas informações que são utilizadas todos os dias nos escritórios ao redor do mundo, e eu trouxe aqui simplesmente para te ajudar e descomplicar, para você entender como você consegue fazer isso de uma forma simples, onde você não vai ter custo algum e você vai conseguir executar neste mesmo momento. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para receber essas dicas, essas informações valiosíssimas, pois são procedimentos muito utilizados no dia a dia dentro da área de tecnologia. Já deixa tudo preparado, caderno e caneta, deixa o seu computador no jeito, que nós vamos começar a entender o que é a Procedure, entender como funciona essa automatização, e você vai poder acrescentar isso também no seu currículo. Então, bora lá! Sejam muito bem-vindos, meu nome é Júlio Henrique e hoje eu vou te ensinar como automatizar com o SQL Server utilizando Procedures. Bom, antes de eu até compartilhar minha tela com vocês, preciso explicar o que significa Procedures. Bom, primeiramente, Procedure é um script, né, que basicamente é um conjunto de comandos que você vai orquestrar, você vai organizar dentro dessa funcionalidade do SQL Server e você consegue executar ele diversas vezes no decorrer do dia. Então, toda vez que você precisar, você pode executar. Pode ser em segundos, minutos, horas, enfim, vai de acordo com a sua necessidade. Então, nós vamos utilizar essa funcionalidade para automatizar suas tarefas e você precisa conhecer. Tem dois nomes. Primeiramente, você vai conhecer como Procedure e você também tem como Store Procedure. Os dois nomes estão corretos. Basicamente ele vem escrito Store Procedure, mas você também pode simplificar essa nomenclatura só chamando de Procedures, ok? Bom, visto que você já sabe o que significa Procedure, eu vou compartilhar minha tela com você, onde você vai conseguir enxergar como que funciona, entender toda a explicação, como utilizar, e assim você vai conseguir já sair programando e desenvolvendo as suas Procedures aí no dia a dia. Bom, primeiramente eu vou manipular o banco de dados aqui através do meu VS Code, porque eu estou no sistema operacional da iOS e a Apple ela não tem como instalar o SQL Server, então basicamente eu deixo isso num container, ok? Eu vou até iniciar esse container aqui, e se você tem essa dificuldade, você não sabe como utilizar o SQL Server aqui no MacBook, você pode deixar nos comentários aqui. Se você também está no Windows e quer utilizar não quer baixar o software do SQL Server, você quer utilizar com Docker, também deixa aqui nos comentários que eu posso trazer esse vídeo explicando como funciona, como configurar, e eu trago para vocês. Perfeito? Se você está no Windows, você pode utilizar o próprio software da SQL Server, e se você está no Mac e já tem, você pode utilizar o VS Code com a extensão do SQL Server, né, Tools, ou se não, você pode gerenciar através do The Beaver, que é uma interface onde você consegue manipular diversos bancos de dados aí. Perfeito? Bom, agora que eu já rodei meu container aqui, eu vou conectar o meu banco de dados e eu vou utilizar até um banco de dados aqui que eu já deixei preparado, que é da videoaula anterior, tá bom? E nós vamos utilizar esse Key Users. Bom, primeiramente, onde é que fica aqui o nosso banco de dados, a nossa Procedure, perdão, fica nessa pastinha chamada Programmability, tá? Um nome um pouquinho enrolado para falar aqui. E você já, abrindo ela, você já vai ver o Stored Procedures, que é o que eu mencionei. Se eu abrir aqui, eu não tenho nenhum item, perfeito? Bom, visto que nós não temos nada, eu vou ensinar como vocês criam essa Stored Procedure. Primeiramente, vou selecionar o banco de dados, que eu quero verificar todos os dados aqui que nós temos, tá? Perfeito. Então, nós temos 10 registros aqui, que tem um ID, o nome do usuário, a chave de acesso, se ele é ativo, está ativo ou inativo e a data que foi criado. Perfeito. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Nós temos esses dados para poder automatizar. Se você está no próprio software do SQL Server, o que você consegue fazer?
você consegue vir em cima dessa pastinha, clicar com o botão direito e vai aparecer uma opção de você criar uma procedure, tá? Agora, como nós não estamos no SQL Server, eu vou ensinar aqui na mão mesmo, né, como que você cria essa procedure somente com comando, sem precisar das funcionalidades prontas do SQL Server, e eu vou te explicar a cada trecho como que funciona. Bom, então vamos lá. Para você criar uma procedure, nós vamos colocar create, escrever procedure, e aqui eu vou dar o nome da procedure. Muitas pessoas começam a colocar com SP, que significa Store Procedure, e coloca um underline, e já coloca o nome da sua funcionalidade, né? Você escolhe o nome aí para a ação que você quer desenvolver. Então, você pode, aqui nós vamos escolher, deixa eu ver, reports, pronto. Vai ser um relatório. A escrita, você pode escrever da forma que você achar melhor, tá? O importante é você se localizar e saber que aquilo é uma procedure. Como nós trabalhamos com um banco de dados e ele pode crescer, é legal você já construir as coisas de forma organizada. Se você está trabalhando sozinho e você entende e está toda a sua lógica, você não precisa colocar essa nomenclatura. Agora, se você está trabalhando com um time, diversas pessoas e todo mundo utiliza aquilo, eu acho legal manter um padrão para não se perder. Você pode saber que aquilo é uma procedure, mas a pessoa que vem aí mexer, talvez ela não conheça tanto e isso facilite a vida dela. Então, nós sempre colocamos SP, underline, né, para poder manter um padrão de nomenclatura. Bom, depois que você fez isso, definiu o nome, nós vamos colocar aqui as e escrever begin, que é onde nós vamos começar, e colocar um end, onde nós vamos finalizar a nossa procedure. Então, aqui no meio, nós vamos colocar toda a nossa linha de comando para poder ser executada. Tá? Não repara essas linhas vermelhas que aparecem aqui não, porque aqui é só o VS Code não reconhecendo o script, tá? Não é que ele está errado, mas ele não tem o IntelliSense para poder identificar essas nomenclaturas. Perfeito? Mas vai executar e funcionar da mesma forma. Vou mostrar para vocês. Bom, primeiramente, como que nós vamos fazer aqui, tá? Essa Store Procedure, nós vamos executar da seguinte forma. Aqui, eu vou fazer um simples select, tá? Desse meu banco de dados. Ó, vou colocar key users. Beleza, se eu selecionar aqui essa linha de comando e colocar executar, veja que ela trouxe a minha tabela, não teve nenhuma complicação. Agora nós vamos criar esse procedimento para eu mostrar para vocês como faz essa criação. Bom, então eu vou selecionar essas linhas e vou colocar em executar. Ó, ele já falou que a execução da query, né, que é o script que nós criamos, que ela já começou e foi completada com sucesso. Se eu vier aqui agora no Store Procedure e colocar um atualizar, veja que ele criou, ó, SP_reports. E aí, se você pressionar com o botão direito, ele já dá o script para criar, para apagar, alterar, executar, enfim, ok? E agora nós podemos chamar essa funcionalidade. Então vamos lá. Como que eu chamo uma Store Procedure para ela rodar? É só eu colocar exec, e aí eu vou colocar o nome da procedure, SP_, e eu vou escrever reports. Perfeito. Na hora que eu selecionar e executar, veja que ele trouxe os meus dados. Ah, Júlio, mas é a mesma coisa do que rodar esse script aqui. Sim, eu só pedi inicialmente para nós criarmos essa procedure, para ele realmente trazer todos os dados da tabela. Então, você já aprendeu a criar uma procedure e chamar ela. Muito simples, muito fácil, certo? Isso aqui é uma forma de automatizar também. Agora, eu vou te mostrar como você faz para alterar a procedure. Se você vier aqui, ó, em vez de create, você vai colocar alter, tá? E com isso aqui você consegue modificar a partir de agora a sua procedure, todos os comandos que estão aqui dentro. Se você deixar essa nomenclatura como create, você vai tentar modificar, vai salvar e ele vai dar um erro. Quer ver, ó? Eu vou colocar aqui create. Deixa eu só apagar aqui. Perfeito. Vou deixar dessa forma. E agora eu vou alterar aqui, ó. Só vou mudar a posição. Perfeito. Só mudar a posição aqui
e depois nós fazemos toda a parte das alterações necessárias. Na hora que eu executar, olha só, ele já me deu erro. Ele fala que ele rodou essa query, esse comando, e fala que não pode ser realizado porque já existe um banco de dados chamado SP Reports. Então, ou seja, ele vai tentar criar novamente. Então você tem que colocar alter, porque aí ele vai alterar todas as informações que você executou ali dentro. Perfeito? Ó, tanto que se eu executar aqui, dessa forma, ele executou com sucesso e já fez alterações. Se eu chamar aquela procedure abrir novamente, você vai ver que ela vai aparecer nesse formato aqui que eu fiz. Ok? Bom, perfeito. Agora nós vamos querer trabalhar, trazer esses dados aqui para nós criarmos a nossa automação de relatório aqui. Beleza. Então vamos supor que eu quero da seguinte forma. Eu quero saber quantos dados tem nessa tabela. Então vou colocar um count dessa forma e vou falar que o nome dessa coluna vai ser total. Perfeito. Se eu selecionar aqui e rodar, ele me traz somente 10, porque existe 10 registros somente na minha tabela. Para confirmar, eu vou selecionar a nossa tabela aqui e realmente, ó, eu tenho 10 IDs, 10 usuários. Ok, perfeito. Agora, mas Júlio, eu não quero saber somente quanto tem no total das informações. Vamos supor que eu tenho que gerar um relatório aqui para mostrar para o meu chefe alguma série de informações. Então vamos colocar aqui, eu quero mostrar a quantidade de clientes, de usuários ativos. Perfeito, legal. Então nós vamos pegar aqui e colocar. Vamos colocar aqui o nome da tabela, vou colocar aqui, ó, name, tá? E vamos colocar também status, que é isso que você quer, o nome e o status. Perfeito? Na hora que eu rodar aqui, ele vai pegar somente o nome e status. Perfeito. Só que agora eu não quero que tragam todos, eu quero somente os que estão ativos. Então nós podemos vir aqui, colocar um where, vou falar que o status vai ser igual, colocar aspas simples, por ser um texto, active. Pronto. Se eu rodar aqui, veja que ele trouxe os 6 que estão ativos. Perfeito. Aí eu vou simplesmente rodar minha procedure, rodou. Agora toda vez que eu chamar ela aqui, ó, essa procedure, ela vai vir a listagem de todos que estão ativos, tá? Com o nome e o status. Eu poderia trazer a data, poderia trazer todas as informações. Perfeito. Agora eu quero trazer o que é inativo. Então, você está me falando, Júlio, que toda vez que eu precisar trocar informação, eu vou ter que abrir minha procedure, né? Você vai ter que vir aqui, ó, por exemplo, ó, vir aqui na sua procedure, clicar, colocar alterar script, aí ela vai abrir, tá? Ele abre aqui como padrão com essas nomenclaturas, mas pode ficar tranquilo que isso aqui não tem problema, você pode desconsiderar. Considere daqui para baixo, que é onde você criou o seu script. Então, toda vez que você precisar alterar, então, se eu não quero ativo, eu quero inativo, eu vou ter que vir aqui, passar informação, inactive, e aí sim executar a minha procedure para ela poder funcionar. Então, vamos lá, coloquei inactive, rodei, ele salvou, vou fechar aqui, não quero salvar esse script, e na hora que eu executar, ó, ele trouxe só os inativos. Agora, vamos supor que você precisa que seja ativo novamente, aí você vai ter que fazer todo aquele procedimento. Abrir, ir lá, abrir, colocar para alterar, trocar aqui e executar. Não, você pode fazer de uma forma diferente. As procedures também, ela possui parâmetros, tá? Como assim parâmetros? Veja só. Para você utilizar parâmetros, você coloca arroba, aqui na frente do nome, dá um espaço na frente do nome da procedure, e você coloca, por exemplo, uma nomenclatura. Eu vou colocar status, que fica mais fácil de entender. E esse status vai ser um texto que ele vai receber. Então eu vou colocar um varchar 255 aqui, ó, que é o tamanho do texto, de caracteres que ele pode ter no texto. Perfeito. Então, geralmente você pode colocar do lado, ou você pode fazer isso aqui, ó, colocar aqui embaixo. Perfeito. E agora, na hora que você fizer o where, você vai vir aqui, tirar essa nomenclatura e colocar o seu status. Ou seja, o valor que você passar aqui dentro, o texto que você passar aqui, é o que ele vai procurar aqui no status, certo? Então vamos lá, vou executar para ele alterar isso, ele alterou minha procedure.
Agora, quando eu for aqui, ó, executar, ó, se eu executar normalmente, ele vai dar erro, porque ele fala que precisa de um parâmetro. E qual que é o parâmetro? Eu passar um texto. Então, você pode vir aqui, ó, colocar status, e aí você colocar igual, aspas simples, e eu posso colocar active. Se eu rodar agora, ó, ele trouxe. E agora, se eu quiser inativo, eu posso vir aqui e colocar inactive. Se eu rodar novamente, ele troca dinamicamente aqui para você. Então, veja que ficou legal, agora ficou de forma dinâmica. Eu coloquei essa @status, mas você também pode pegar e pode manter somente dessa forma, ó, que ele funciona. Então, vamos voltar aqui e eu vou pegar ativo. Opa. Active. Se eu selecionar aqui e executar, veja que ele está trazendo da mesma forma. Perfeito? Isso aqui eu te dei um exemplo trazendo ativo e inativo. Agora, se você quiser trocar, eu vou até apagar isso aqui para a gente não confundir. Agora, se você quiser fazer alteração para fazer de outras formas, eu vou dar um exemplo aqui mais prático, tá bom? Vamos supor que você queira pegar, você não quer pegar as nomenclaturas, ou você quer pegar a chave, você quer procurar um nome específico. Em vez de usar o status, você pode colocar o nome aqui. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver o nome que tem aqui na tabela. Ó, tem Alice Johnson, por exemplo. Então, você pode vir aqui, colocar o status, vírgula, se você for colocar mais de um parâmetro, aí você coloca @name, ok? E aí você pode passar também como varchar 255, perfeito. Então, eu vou pedir para ele trazer o status que esteja ativo. E aqui eu vou pedir para pegar o name. E aí eu posso colocar @name. Então ele vai trazer, você vai ter que passar o status que você quer e o nome da pessoa. Ou se você não quer os dois, você quer um só, você pode deixar somente o nome. Você procura pelo nome da pessoa para saber se está ativo ou inativo. Eu vou deixar aqui com os dois, para nós fazermos um teste com dois parâmetros. Perfeito? Vou salvar aqui. Vou voltar aqui no meu script. E aqui eu vou ter que seguir a ordem, tá, dos parâmetros. Então, primeiro, ele pede o status. Perfeito. Então, tem o status. Segundo, eu vou colocar uma vírgula, aspas duplas, porque também é um texto, e vou colocar o nome Alice Johnson. Se eu selecionar aqui e rodar, ó, veja que ele trouxe Alice Johnson e com status ativo. Perfeito? Agora, se eu não quiser isso aqui, eu simplesmente vou voltar. Deixa eu voltar aqui na minha procedure. Eu vou voltar aqui. Eu vou tirar o status. Vou deixar somente o nome. Vou salvar. E aqui eu vou arrancar o status também. Agora eu posso procurar somente pelo nome. Perfeito. Eu posso selecionar tudo aqui, ó. Deixa eu pegar outras nomenclaturas. Carol Davis. Perfeito. Selecionei, ele trouxe Carol Davis. Bom, agora que você entendeu como funciona a Procedure, como você cria, como você altera, como você passa parâmetro, você pode utilizar conforme a sua necessidade. Você pode gerar cálculos de valores, você pode gerar tabelas, você pode trazer dados no seu dia a dia. Então imagina, você chegava e todo dia você colocava uma informação ali, fazia um script para poder executar, trazer dados a partir de uma certa data no relatório. Se você tinha esse trabalho, você não vai ter mais, porque basta você deixar uma procedure criada e você mandar esse comando de executar. Ou às vezes você nem precisa colocar esse comando. Com o próprio botão direito do mouse, nós vimos que ele tem um script lá de execução e ele vai gerar para você. Você pode copiar aqueles dados e levar direto para uma planilha Excel para você já criar o seu relatório. E também, se você precisar analisar dados, se está acontecendo alguma coisa com algum dado de algum cliente, de algum fornecedor,
você pode executar aquele procedimento, ele já traz tudo mastigado, tudo prontinho ali para você, só para você bater o olho e falar assim, já sei o que aconteceu, o problema está aqui, aconteceu um erro de informação ali. Então, com isso você consegue utilizar. Eu trouxe esses dados aqui para mostrar a forma que você manipula. Agora, como você vai executar, tudo vai depender da sua situação e da sua também expertise para você manipular o banco de dados. Então, por isso que eu convido você a assistir mais conteúdos dessa playlist de SQL Server que nós temos aqui no canal, para você entender como que faz os filtros com where, como que você agrupa dados com group by, como que você conta dados, como que você acha valores, manipula datas. Então, esses conteúdos você vai achar aqui na nossa playlist. E aquilo que não tiver, deixa nos comentários aqui para eu saber que tipo de conteúdo que você precisa de SQL Server para eu trazer aqui no canal. Porque a ideia aqui não é eu conseguir só seguidores, não é eu conseguir só passar informação e deixar. É realmente eu ajudar você a conseguir alavancar na sua carreira, a você entender como que funcionam as ferramentas mais utilizadas no mercado, a você conseguir automatizar suas tarefas sem dificuldades, você conseguir alavancar sua carreira. Então, a ideia de eu estar aqui é exatamente isso, para o que eu tive dificuldade no passado, que eu não achava de informação, eu falei, cara, eu preciso levar isso para mais pessoas, porque tenho certeza que tem muito mais pessoas passando as mesmas necessidades que eu passei anteriormente. Hoje tem desafios que também eu procuro outros youtubers para eu poder entender como aquilo funciona, porque cada um é expert num nicho, né? Então, nós não vamos conseguir fazer tudo sozinho, então por isso que nós precisamos compartilhar cada vez mais conhecimento, informações relevantes que realmente vão agregar no dia a dia dentro da área de tecnologia ou em outras áreas aí da vida também, tá bom? Então, se inscreve aí no canal, deixa aquele like aí para eu trazer mais conteúdos também, e se realmente foi útil para você, deixa o seu like, e se não foi, me fala aqui o que faltou no vídeo para eu poder te ajudar, para eu poder entender o que você precisa, que tipo de conteúdo você gosta aqui referente à tecnologia, para eu trazer aqui para o canal. Se for do meu nicho, vai ter aqui com certeza. Se não for, eu vou procurar entender se realmente é relevante para poder trazer. E aquilo que eu não souber também, eu vou aprender junto com vocês e eu trago aqui e a gente consegue compartilhar cada vez mais conteúdos e informações aí para a gente alavancar. Perfeito? Então eu fico por aqui. Tem muitas playlists além de SQL Server aqui, tá? Tem VBA, tem Excel, tem Git agora saindo, já lancei o primeiro de Git, em breve vai vir os próximos aí. Inclusive, estou pensando em pegar uma semana inteira e lançar um vídeo todo dia da semana aqui, pelo menos por uma semana, para trazer os vídeos completos aí de Git, para você ficar na sequência e para vocês entenderem e já conseguir sair utilizando aí no mercado, tá certo? Bom, eu fico por aqui, galera. Até a próxima. Tchau!